A esquerda latino-americana perdeu um dos maiores expoentes do século XXI. José Alberto Mujica Cordano, ou simplesmente Pepe Mujica, morreu aos 89 anos, depois de enfrentar um longo tratamento de câncer no esôfago. Mesmo bastante debilitado, Mujica não deixou de fazer política e nem de acreditar num outro mundo possível, muito mais simples e fraterno. Numa das suas últimas aparições públicas, o Mujica lutou pela eleição do atual presidente uruguaio, Yamandu Orsi, e conclamou a militância para seguir na luta. Porque estou al final del partido, pero tenía que venir hoy acá, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Pepe Mujica foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015 e também foi senador e deputado. Durante a ditadura militar que tomou o poder no país entre 1973 e 1985, o Mujica integrou o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, que coordenou operações de guerrilha contra o regime. Ele foi baleado e preso por 3 vezes. Chegou a passar 12 anos na prisão, o que inspirou o premiado filme Uma Noite de 12 Anos. Simples, idealista, ousado e corajoso. Pepe Mujica mudou completamente os rumos da esquerda latino-americana com seu exemplo de vida e de luta. Quinta-feira, 15 de maio de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast de análise com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes, aqui sempre com um convidado, uma convidada. A gente analisa uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o Lucas Rocha, que é jornalista, nosso companheiro aqui do ICL Notícias, e ele também é mestre em Estado, Políticas Públicas e Governo pela Flaxo Brasil. Lucas, prazer demais te receber aqui no Em Detalhes. Bem-vindo, querido. Bom dia, Gabi. Obrigado pelo convite. Vamos nessa. Vamos nessa. Falar sobre a despedida do nosso Mujica, né? Enquanto a gente está conversando, já aconteceu o cortejo pelas ruas de Montevidéu e a gente tem as despedidas do Mujica com milhares de pessoas que vai acontecer até essa quinta-feira. A gente está gravando na quarta ainda, então vai acontecer até o final da tarde de quinta. Como é que tem sido o clima no Uruguai? Porque a gente, claro, como América Latina, está sentindo muito forte, mas o Mujica, enfim, ele é um líder progressista mundial. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, Lucas, que transcende as fronteiras do Uruguai. Então, queria que você contasse um pouco de como que tem sido o tom dessa despedida. Gabi, eu acho que a gente está vendo um funeral que é bem a cara do Mujica, né? É um processo popular, né? É um cortejo popular que as pessoas estão participando, levando bandeira, levando cartaz, levando uma última despedida para esse grande líder uruguaio, esse grande líder latino-americano, que foi presidente do país por 5 anos, que foi guerrilheiro, que foi deputado, senador, que tem uma trajetória fundamental na história política do Uruguai e da nossa América Latina. Então a gente vê, de fato, as imagens são muito emocionantes, né? As imagens que estão circulando nas redes, que mostram as pessoas emocionadas nesse processo de luto e de luta. Eu acho que também é um pouco isso, essa conjunção entre as duas coisas, né? As pessoas estão ali para dar esse último adeus ao Mujica, mas também para manter viva essa memória de luta que ele tem, né? Eu acho que o Mujica, nos últimos anos, ele já vinha meio se despedindo, já dando sinal de que, né, um homem já com 89 anos, né, perto de completar agora 90 anos, que, enfim, abatido agora por um câncer, que vinha lutando contra esse câncer, ele já dava sinal de que estava se despedindo e encantando também as pessoas, dizendo que a luta não parava ali, que ele sairia da vida, mas que a luta continuava, que ainda fazia muito sentido para aquelas pessoas continuarem levando para frente esse legado. Então, acho que esse funeral, né, esse processo
que começou com cortejo pelas ruas de Montevidéu, passou por lugares importantes na história do Mujica, e que tem esse caráter. Eu acho que esse caráter popular, esse caráter militante que o Mujica sempre carregou consigo, fica também marcado nesse processo de despedida. E que é importante destacar, né, Gabi? Como ele também estava nesse processo de se despedindo aos poucos, ele também pediu certas coisas nessa despedida oficialmente dele do plano terrestre, né? Então, é um funeral, é um processo que meio que ele deu as coordenadas, né? Que ele já queria mais ou menos, ele não queria que as pessoas estivessem chorando por ele. Ele queria que as pessoas continuassem levando adiante essa história de luta, que é uma luta que, para o Mujica, é uma luta coletiva, né? Eu acho que isso é uma marca muito fundamental do pensamento do Mujica, da militância do Mujica, e que nesse momento final que a gente viu é bem esse caminho, né? É bem esse caminho de coletivo, de mobilização e de estar aí sempre seguindo em frente. E uma dessas coisas que mostram como ele vivia em consonância total com o que ele acreditava, era a cadelinha dele, que era a Manuela. Ela sempre foi um símbolo muito importante do governo dele. Ele dizia que era a integrante mais fiel do governo dele. Numa entrevista para a BBC ele disse isso. E ele também queria que a despedida dele, né, que o descansar do Mujica fosse ao lado dela, né, a cadelinha de 3 patas do Mujica, Lucas. Pois é, Gabi, entre esses pedidos, né, que ele deixa sobre o velório, sobre o processo de ser enterrado e tudo mais, né, na verdade o Mujica vai ser cremado, mas ele pede que as cinzas dele sejam colocadas ao lado de onde foi enterrada a cadelinha Manuela, né, que é um pouco desse símbolo dessa vida simples que o Mujica levava e que ele pregava, né. Eu acho que o Mujica ele tinha esse discurso anticapitalista muito firme, muito marcante, e levava isso para sua vida. Eu acho que isso também acabou tornando ele essa figura tão grande e chamou tanta atenção internacionalmente, né? Então ele pediu para as cinzas serem jogadas ao lado da Manuela, que está na chácara dele, lá em Rincón del Cerro, que é perto de Montevidéu, a 20 minutos mais ou menos de Montevidéu, que foi onde ele viveu na vida dele junto da Lucia Topolansky, onde ele criava flores, né? Então ele tem essa trajetória dele. Enfim, ele não quis morar em palácio quando virou presidente, ele continuou morando nesse sítio, e eu acho que é um pouco dessa coisa simbólica, que é mais do que símbolo, né? O Mujica, ele não vivia uma vida simples para colocar nas redes sociais, né? Isso óbvio que não, ele não era uma coisa forjada. Era a vida dele, como ele levava a vida, era como ele gostava de viver, é como ele entendia a vida, era como ele... É uma questão até filosófica, de rejeição ao consumismo, dessa crítica anticapitalista acirrada, né? E esse sítio, né, esse local em que ele morava, e a Manuela como símbolo desse governo, a Manuela como símbolo dessa vida simples, dessa vida pacata, eu acho que retrata esse lado do Mujica que encantou tanta gente, né? Eu acho que essa grande liderança política que Mujica foi, ele tinha esse lado humano tão vívido, tão marcante, a gente olhava, eu acho que é isso, Gabi, o lado humano do Mujica, ele estava muito presente, né? A gente enxergava esse lado dele, essa vida humilde, essa vida simples, e que não era votos por serem votos de pobreza, não era esse a linha que o Mujica seguia. Ele entendia aquilo como o modo de vida que ele gostava de viver. E eu acho que é meio esse lado do simbólico, mas que é muito político e é muito filosófico. O Mujica, ele é um líder político muito importante que se manteve muito atual também. Essa questão geracional, eu acho que você pode trazer para a gente. Acho que vale a pena a gente dividir, talvez, o Mujica que entrou para a política formalmente, né? Depois de sair da prisão, ele fundou um partido político que se integrou à Frente Ampla. E aí
a gente conheceu o Mujica, que foi deputado, senador, que chegou à presidência, ele também foi ministro. E olha só, é muito interessante quando a gente fala das características do Mujica, né? Ele tem essas frases filosóficas, esses pensamentos que ele traz, essa vida que foi muito construída na simplicidade, que também acontecia no mandato dele como presidente da República, ali, que começou em 2010, mas ele também viveu como... Acho que as pessoas têm essa imagem, a gente conversava aqui no SL Notícias com o documentarista e jornalista o Fabiano Restivo, que foi um amigo próximo do Mujica. E a gente falava sobre como as pessoas muitas vezes têm essa visão de que o Mujica era um senhorzinho, né, um velhinho bondoso que plantava, cultivava batatas e flores e tal. E ele foi um líder político muito habilidoso, a ponto de quando ele era ministro... ele tinha que negociar com militares, e ele foi preso no período da ditadura militar. Então, veja só, ele politicamente era muito habilidoso, ele também tinha convicções muito firmes, muito fortes. Mas, enfim, eu queria te ouvir sobre o líder político Mujica, que é também atemporal. Pois é, eu acho que, Gabi, o Mujica, ele tem no governo dele, né, 3 marcas muito fortes que em um momento a político de... A gente estava ali na onda rosa ainda quando o Mujica chega à presidência em 2010, né? Ele sucede o Tabaré, a gente estava ali naquele contexto em que a América Latina parecia caminhar por um momento de grandes transformações em conjunto e que tinha a Unasul, tinha CELAC, inclusive tem um discurso histórico do Mujica na Unasul em 2012, que é incrível, assim, ressaltando a importância da unidade latino-americana. E eu acho que ele tem essas 3 marcas de governo, que são a questão da aprovação da descriminalização do aborto, a questão sobre também a venda, a liberação das drogas, né, e a comercialização por parte do governo, que era uma coisa inédita até então. O Uruguai, ele dá um passo à frente muito, muito firme, e tem um casamento igualitário, que também é aprovado no governo dele, que eu acho que em um momento em que a gente tinha já uma certa reação conservadora a essa onda rosa que vinha crescente, que ia conquistar tantas coisas na América Latina, o Mujica no Uruguai, ele acaba sendo um pouco um certo farol de esperança de que era possível avançar mais, de que era possível garantir mais direitos, né? Eu acho que, inclusive, mais direitos era um lema muito frequente, né? Eu acho que até a campanha da Dilma trouxe um pouco esse lema de mais direitos, né, aqui no Brasil, mas a gente esbarrava muito em certas questões e, né, o processo de golpe que se desdobra no Brasil depois, a partir do governo Dilma. E Mujica chega ao Brasil em 2015 para um evento, logo depois que ele sai da presidência em 2015, em maio de 2015, e ele vem ao Rio de Janeiro em agosto de 2015, em meio a um processo de golpe sendo gestado no Brasil, e resolve se encontrar com a juventude. Que essa era uma marca muito interessante do Mujica também, de sempre estar em contato com a juventude, sempre estar dialogando com a juventude, entendendo que é o futuro, né? Entendendo que é importante olhar para frente, né? Mais do que construir a política hoje, é importante olhar para frente, construir esses caminhos. Eu acho que sempre foi um olhar muito especial do Mujica para a juventude. E em 2015 ele vem, então, ao Rio de Janeiro, faz esse evento na UERJ, e era num processo, Gabi, que parecia que era um rebote da onda rosa, né? Parecia que tudo estava desmoronando, e principalmente aqui no Brasil, que a gente viria o golpe se confirmar depois, a gente viria Bolsonaro depois. E é muito difícil, muitas vezes, ter esperança nesse processo, né? Eu acho que o Mujica foi para uma geração um farol de esperança de que era possível e ainda era preciso ter esperança, né? Porque é isso, o Mujica foi guerrilheiro, foi preso, ficou 12 anos na cadeia, em condições super precárias, e lutou e seguiu lutando, sempre acreditando na política, que eu acho que também é uma marca muito, muito firme de Mujica, né? De que a política vale a pena, né? De dizer que a política vale a pena, de que faz sentido acreditar na política, de que faz sentido lutar. E eu acho que essa era uma mensagem que ficou ali muito forte em 2015. Eu estava nesse evento, que foi lá na UERJ, em 2015, e que eu acho que marcou muito uma geração, pelo menos aqui, de uma militância que tinha naquele momento e que se via muito desencantada, né, Gabi? Que
que é isso, foram momentos de tudo parecia que caminhar por mais, né? A gente teve jornada desde 2013, inclusive, que lutava por mais e tudo mais, um processo que depois se desdobra em N questões, que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui agora, mas que de repente parece que tudo desaba. E quando tudo desaba, tinha ali o Mujica para dizer, calma gente, ainda há esperança, ainda há motivo para seguir em frente. E eu acho que esse é um recado dele que ele manteve até os seus últimos dias, né? De que é importante olhar para frente, porque é isso, são processos políticos internacionais, né, que são muito complexos. A gente hoje tem Donald Trump e a extrema-direita avançando, e Mujica estava ali, firme e forte, dizendo que era importante lutar, é importante lutar contra o sistema capitalista, é importante acreditar ainda em tudo isso. Que privilégio, hein, Lucas? Você tá na UERJ. Eu acho que é um privilégio nosso, na verdade, de viver no mesmo tempo que o Mujica, mas ter acompanhado esse evento ali deve ter sido, assim, muito simbólico, muito emocionante também. Eu quero passar também por quem foi o Mujica guerrilheiro, né? Num movimento armado, fugiu da prisão 2 vezes. Tem história do Mujica que é realmente cinematográfica, né? De ele conseguir fugir da prisão com mais de 100 pessoas. Acho que você pode contar muito bem essa história. E quando foi preso pela 3ª vez, passou muito tempo confinado, né? Numa solitária, de fato. Quem foi o Mujica guerrilheiro? Como é que ele decidiu se tornar parte dos Tupamaros? Gabi, o Mujica, antes de entrar na guerrilha, ele era um camponês, né? Cultivava flores, tinha sua renda a partir do campo, chegou até a fazer uma especialização e não concluiu. E ele chega na luta armada em meio ao processo da ditadura uruguaia, né? E numa lógica ali dos Tupamaros de pegar o dinheiro para distribuir, né? Que via a população passando fome, que via a população sem ter condições de sobreviver. Então era uma luta dos Tupamaros ali muito nesse sentido. E aí Mujica é preso, Mujica fica 12 anos na cadeia, e tem um filme que é clássico, né, Uma Noite de 12 Anos, que mostra esse processo de fuga dele e de outros líderes guerrilheiros que estavam também presos, né, que se comunicavam na prisão a partir de toques na parede, né, que tem toda uma forma de sobrevivência ali muito, muito dura, né, porque a gente está falando de pessoas que estavam em solitária por anos e anos e anos. Então, são condições desumanas que esses guerrilheiros passaram, que o Mujica passou. E esse processo de fuga, ele se dá, de fato, de uma forma cinematográfica, por 20 minutos, rastejando para poder conseguir sair da prisão, para conseguir, de fato, estar livre dali, né? Enfim. E é uma coisa muito marcante, que eu vi até um comentário sobre isso hoje, de que foi até foi até de um cantor muito famoso no Uruguai, de candombe, que estava falando justamente, o Rubem Blada, perdão, do Rubem Blada, o comentário, de que o Mujica passa todos esses anos sendo torturado pelo Estado, em situação completamente degradante, e ele sai da prisão e vai fazer política, e vai continuar a luta, e vai fundar um partido, né? Ele funda o MPP poucos anos, 3 anos, se eu não me engano, depois que ele sai da prisão. Então é uma figura que dá também esse recado, né? A luta dele, a prisão ali, não conseguiu conter o ímpeto revolucionário do Mujica, a vontade de mudar o país que o Mujica tinha. E eu acho que isso é muito bonito também nessa trajetória, né? Claro, o processo de tortura é terrível, né? A gente sabe que são condições completamente degradantes que ele passou na prisão, mas ele sai dessa prisão ainda com seus ideais muito firmes, muito sólidos, e com essa vontade de transformar o Uruguai muito vívida ainda. Então acho que isso também é um elemento muito interessante para se pensar essa figura do Mujica, né, Gabi? Aquela frase simbólica que ele diz que aprendeu a viver com muito pouco, também está ligada a esse período que ele ficou preso na solitária, porque ele dizia que quando ele conseguia beber água, quando ele conseguia usar o banheiro, ou então dormir num colchão, era um dia que ele ficava feliz, e ele aprendeu a se contentar com muito pouco a partir disso, né? É que ele diz, se você não consegue ser feliz com pouco, você não vai ser feliz se você tiver muito. É mais ou menos por aí, né? Essa frase icônica do Mujica. Pois é, a tortura deixa marcas, né, Gabi? Eu acho que é
É fundamental sempre a gente entender isso, né? De quando a gente fala de quão desumano é o processo de tortura, ainda mais um processo alongado como esse, de tantos e tantos anos, deixa marcas na pessoa, né? O Mujica passa a viver tentando sobreviver ali à tortura, né? Por 12 anos, tentando sobreviver àquele processo de negação total de direitos, né? E eu acho que uma coisa, pegando também carona em frases clássicas do Mujica, eu estava vendo uma entrevista, enfim, muitas pessoas comentando sobre o Mujica, né? Eu até perdi quem foi de fato que falou isso, mas uma das declarações que ele deu foi de que nem Garcia Marques imaginava que Pepe Mujica poderia se tornar presidente do Uruguai. E eu acho que isso é bem interessante nesse campo, né, dessa fantasia, nesse campo de como essa fuga cinematográfica e dessa história, que é uma história incrível do Mujica que a gente tem para contar, né? Isso, um camponês que passa a ser guerrilheiro e que é preso pelo governo uruguai, pela ditadura militar, que fica 12 anos na cadeia e que acredita na política ainda e que funda um partido político, que forma junto desse partido político uma frente ampla de partidos de esquerda e que essa frente ampla ainda leva alguns anos para ter, de fato, ser vitoriosa nas eleições, elege um aliado e depois é ele, aos 75 anos, chegando à presidência. Então, de fato, é uma história incrível, né? E é uma história incrível que não é do campo da fantasia, eu acho que a graça toda está aí nisso, né? É uma história incrível de uma liderança que, junto dos seus companheiros, né? Eu acho que isso também é uma marca, até já falei disso, né? Que o Mujica, ele acreditava no coletivo, então ele não chegava à presidência sozinho, né? Não é uma conquista só dele chegar à presidência. Então é toda essa história entremeada de povo, entremeada de muita gente, entremeada de muita luta, que o leva à presidência do Uruguai no grande conto, que é quando a gente olha todos esses fatores, parece inacreditável, mas foi o que aconteceu, né? E é um presidente que transforma, que reduz a pobreza pela metade, né? A gente acabou ainda nem comentando sobre o governo Mujica, de fato, mas derruba a pobreza pela metade. Essa figura com essa história incrível e que, enfim, faz transformações muito importantes no Uruguai. Eu vou te pedir para contar quem foi, né, o Mujica presidente e também trazer um pouco dessa característica que é muito particular da esquerda progressista uruguaia, que é laica, não existe, por exemplo, uma bancada religiosa como a gente tem aqui no Brasil, é completamente diferente no Uruguai, a favor da descriminalização do aborto, também da maconha. Então, contar um pouco dessa característica de como ela é diferente das demais esquerdas, né, das demais forças progressistas que a gente tem aqui na América Latina. Eu acho que tem um componente muito interessante, até na democracia uruguaia, de fato, que é sempre, enfim, teve plebiscito no processo da ditadura, assim, sabe? Eu acho que a democracia uruguaia, ela tem algumas bases muito sólidas que passam por todo o campo político uruguaio. Eu acho que isso reflete numa esquerda uruguaia que consegue ter, principalmente, diálogos com o campo da direita mais tranquilos e também consegue avançar em certas pautas que às vezes a gente se vê brecado aqui no Brasil ou em outros países da América Latina, né? Eu acho que essas aprovações que foram feitas no governo Mujica, dessas 3 pautas grandes, né, sobre casamento igualitário, aborto e drogas, são um pouco desse reflexo de que ali tinha um campo um pouco mais tranquilo de navegar e de dialogar. Enfim, o Uruguai também é um país muito menor do que o Brasil, se a gente for olhar em tamanho de população, né? A população do Uruguai é de pouco mais de 3 milhões de pessoas, então é um cenário completamente distinto que possibilita também diálogos muito mais diretos e muito mais abertos. Eu acho que a esquerda uruguaia traz consigo isso. E a esquerda uruguaia tem a Frente Ampla, que é uma conjunção de vários partidos que estão junto na mesma legenda eleitoral ali, né? O Mujica trouxe em seu governo, né, que alguns, inclusive, o Tabaré Vázquez não quis comprar, então algumas batalhas que o Mujica levou adiante não foram possíveis do governo Tabaré Vázquez. E não só pela figura de quem é o Tabaré, óbvio, né, Gabi? Também pela conjuntura política de um primeiro governo de frente ampla e de que agora, né, 2010 era o segundo governo de frente ampla. Então também tem toda a conjuntura regional que impacta ali, né, a proximidade com a Argentina, que na época acho que já era Cristina Kirchner, tudo isso acaba influenciando e possibilitou reformas e transformações
tão importantes que foram conduzidas nesse período, e que serviram, né, de mote para a nossa luta aqui no Brasil, para a luta na Argentina, no resto da América Latina. Eu acho que a bandeira uruguaia, a gente via em alguns atos, né, naquele momento, a figura do Mujica era exaltada também por ser essa liderança, por personalizar um pouco essa possibilidade de avanços que a gente viu acontecer no Uruguai durante o governo Mujica, e que, enfim, junto de todo um processo de... Porque é isso, primeiro você garante os direitos básicos, super necessários, né? Redução da pobreza pela metade é uma coisa gigantesca, né? Uma coisa fundamental, que foi garantida no governo Mujica. E também tem esse avanço em direitos que por muitos anos eram negados, que por muitos anos não se possibilitou avançar, e que a gente sabe que até hoje no Brasil são discussões muito complicadas, né? São discussões que são travadas. O casamento igualitário no Brasil só é possível por uma decisão do STF. Se não fosse o STF dizendo que havia ali um vácuo de compreensão que o Congresso não conseguia lidar e tomasse para si essa responsabilidade, talvez até hoje não tivesse casamento entre pessoas do mesmo gênero. Então tem uma questão aí muito marcante que lá se avançou. A questão do aborto aqui, a gente teve há 2 anos, 1 ano, 2 anos, a tentativa de proibir que meninas grávidas abortassem, né? Então são embates que a gente vê muito firmes e que, enfim, o conservadorismo no Brasil também talvez seja muito mais forte do que no Uruguai, talvez também por essa característica de um Estado laico, né, de que as decisões da política não necessariamente estão ligadas a decisões da igreja, e eu acho que tudo isso também cria esse outro cenário que possibilitou esses avanços, mas que dão um exemplo de que é possível avançar, né, e que o Uruguai de Mujica foi, em um certo momento histórico também, esse grande farol de mudança, né? E hoje, né, a Frente Ampla continua na presidência, né? Teve um momento, após o segundo governo de Tabaré Vázquez, que girou à direita, e agora o Yamandu Orsi, que é do mesmo grupo também do Mujica, é o presidente uruguaio, inclusive prestou homenagens a Mujica, enfim. É uma história muito interessante sobre o processo uruguaio, né, Gabi? Com certeza, e conseguiu também, né, nos dias atuais em que a extrema-direita vem avançando, né, no mundo inteiro, também conter esse avanço no Uruguai. Então, importante demais a gente falar sobre isso, até como Mujica também aparecendo no comício, que foi aquela frase icônica, né, em que tinha tanta gente filmando o discurso de despedida do Mujica que ele fez, a última aparição pública política do Mujica foi ali, no comício do Orsi. Então, foi bastante importante a gente acompanhar também, né, como que o Mujica estava se posicionando frente à extrema-direita. Obrigado demais, Lucas Rocha, que demais ter você aqui comigo no Em Detalhes. Obrigada por compartilhar todo esse seu conhecimento com a gente. Obrigado, Gabi, um prazer enorme estar aqui com você e prestar essas últimas homenagens também ao Mujica, né? Demais. Obrigada, querido. Até uma próxima. Até mais. Também quero lembrar você que nessa quinta-feira a gente vai ter a estreia, a aula magna, que traz a segunda turma de pós-graduação aqui do ICL. Então é a sua oportunidade. Se você não conseguiu fazer parte da nossa primeira turma, a sua oportunidade é agora. O Gessé Souza vai coordenar essa aula inaugural, essa aula magna, que é aberta para todo mundo. Você pode se inscrever em detalhesicl.com.br ou então também apontar o seu celular para o QR Code, se você estiver acompanhando em vídeo, para acompanhar essa primeira aula que é inaugural, porque as elites odeiam o povo brasileiro. Depois o Eduardo Moreira vem ao vivo às 8 horas da noite, nesse dia 15 de maio, para apresentar todas as condições da pós-graduação. Já adianto para você um spoiler, porque a gente tem condições especiais para quem se tornar aluno, para quem se tornar aluno e para quem se matricular nessa quinta-feira. Então, fica o convite para você. Não perde tempo não e se inscreve agora, enquanto a gente está conversando aqui. Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL. E o Em Detalhes está disponível todos os dias, de segunda a sexta-feira, nas plataformas de áudio também. Até amanhã. Chegou o momento. Hoje, às 20 horas, vamos nos encontrar na aula inaugural da segunda turma da Pós-ICL. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Vamos olhar de frente para a estrutura que impede o país
de se desenvolver e entender como ela foi construída historicamente. Vou mandar o link para o seu e-mail e para o seu WhatsApp 1 hora antes da aula começar. Garanta o seu lugar. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.